Vamos para mais um Se Cuidar Faz Bem. É sempre muito bom estar aqui, compartilhando informações, levando informações para quem precisa. Primeiro, lógico que para mim, eu acabo absorvendo tudo, vivendo, né, esses podcasts que ficam aí disponíveis nas redes sociais, para depois quem não pode estar aqui conosco neste momento, mas vai estar depois. Já dou as boas-vindas a você que está aqui comigo, que está aqui conosco com a Jovem Pan, com a Ortopedia Brasil, com a minha convidada Renata Jalotto, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Fique até o final, que o assunto hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, prevenções de suicídio, como identificar que o outro está passando por sofrimento, que está sofrendo, que está aí com emoções ruins, né? Com a mente um pouco aí atrapalhada. Então, assim, a gente pode estar identificando dentro da nossa casa, no nosso convívio, no nosso trabalho. Tudo isso a gente vai estar abordando aqui no nosso podcast de hoje. Por isso é tão importante que você fique conosco até o final. Eu tenho certeza que algo vai impactar a sua vida, que algo vai transformar para que você tenha aí uma vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, né? Que você consiga aí estar vivendo de forma tranquila, porque esse é o intuito do nosso podcast, tá levando informação, saúde para o corpo, para a mente e para as emoções. Então, quero já dar as boas-vindas, Renata Jalotto, nossa psicóloga. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui nesse momento. E eu tenho certeza que já tá aí, trouxe um monte de informações para estar compartilhando conosco, mas seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ortopedia Brasil, Jovem Pan, pelo convite. Mais uma vez estar aqui nessa bancada. Uma bênção poder falar e trazer informações sobre temas tão importantes para a sociedade. Bom, nós estamos aí em setembro, né? E o que a gente mais escuta falar é Setembro Amarelo. Mas acredito que Setembro Amarelo, se a gente realmente parar alguém ali na rua e falar assim, tá, vem cá, Setembro Amarelo. O que você entende de Setembro Amarelo? Ah, é prevenção ao suicídio, tá? E o que mais? O que mais que a gente tem que estar atento no Setembro Amarelo a esse tema tão importante, Renata? Ótima pergunta, Paty. Bom, Setembro Amarelo tem um leque, né? Quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente abre um leque de possibilidades de orientação, de reflexão. É uma campanha, desde 2014, uma campanha nacional. É uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E, claro, o objetivo inicial que a gente vê assim nas chamadas é conscientização e prevenção ao suicídio. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Ela vem para desmistificar esse tabu que é falar sobre suicídio. É para acolher as famílias que estão passando por... Já teve perdas por suicídio também, não só para quem teve a intenção de praticar, né? Ela vem também com um objetivo muito forte de incentivar as pessoas a buscar ajuda, buscar tratamento psicológico, tratamento com psiquiatra e também a identificar quando alguém perto de nós está dando sinais ali que tem uma intenção de cometer suicídio. Então, assim, se a gente pensar que os dados do suicídio hoje mundiais, né, são assustadores, aterrorizantes. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa morre por suicídio. É uma loucura, é um absurdo. A cada 40 segundos? 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Morre, fora as tentativas. 30 minutos de podcast. No mundo, imagina. Então, assim, é um papel social, é um papel de saúde pública, é um papel organizacional, de todos nós, assim, ter essa união para falar desse tema e não só falar, né, sobre suicídio, falar com responsabilidade, com informação científica, para que realmente as informações possam chegar e ajudar as pessoas. Hoje é um pouquinho diferente, porque normalmente quando eu vou falar assim, a gente está com um ortopedista aqui, vamos falar de dor no joelho. Então, eu já sei quem tem dor no joelho, né? É fácil. Então, olha lá, ó, o meu avô tá com dor no joelho, vou compartilhar. Com quem que você vai compartilhar esse podcast? Você sabe quem que realmente está sofrendo? Porque hoje, se me perguntar, Patrícia, quem ao seu redor, ao seu convívio, está sofrendo e corre-se o risco de entrar para a estatística? Não sei. Então, compartilhe com todos os seus contatos. Porque Exato. A gente não sabe realmente quem está sofrendo, né? Como que é essa questão dos fatores de risco para a pessoa chegar a esse extremo? Bom, os fatores de risco
Patrícia, são diversos, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas seguindo aos estudos, as pesquisas, os fatores de riscos mais comprometidos, assim, vamos dizer, né? São as pessoas que apresentam transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, né? E aí a gente entra depressão, bipolaridade, uso e abuso de substâncias, esquizofrenia. Quer dizer que quem apresenta esses transtornos vai cometer o ato de suicídio? Não. Mas são fatores de risco, né? A gente só não pode ter só um cuidadozinho assim para não generalizar, né? Um fator de risco também, quem já teve tentativa, quem já tentou cometer suicídio. As pesquisas mostram que quem já tentou cometer suicídio aumenta a chance de cometer de novo entre 5 a 6 vezes. Então, ela entra ali no nosso padrão ali de fator de risco, né? Predisposição genética, sim. A gente tem predisposição genética. O suicídio, Paty, ele não tem uma causa, né? Ele é um comportamento multifatorial. O que isso significa? Ele é o resultado de interações psicológicas, biológicas, genéticas, sociais, culturais. Então, assim, a gente não chama ele como um evento específico. Então, quem já teve na família casos de suicídio tem uma predisposição, vamos dizer assim. Então, entraria ali num fator de risco. Claro, tem que ser avaliado, né? Estou falando no geral aqui, né? Não é para assustar ninguém, tá? Outro fator de risco. Às vezes, a pessoa ela não apresenta um quadro de depressão, mas ela está passando por um momento da vida que ela apresenta uma desesperança infinita. Entende? Uma angústia, uma desesperança muito profunda. Por exemplo, por perdas irreparáveis, né? Que a gente chama de um luto profundo. Às vezes, a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de alguém muito significativo para a pessoa. E que não só significativo como vínculo, mas como pilar. E aí, às vezes, a pessoa, neste momento da vida, ela pensa em suicídio. Entende? Então, ela entra ali num fator de risco neste momento. Um desemprego, dependendo das crenças que a pessoa tem, né? Se sente envergonhado, excluído, rejeitado, exposto para a sociedade. Então, assim, essas situações também são fatores que, dependendo da personalidade, dependendo da cognição que a pessoa tem, vai colocar em risco também. A gente vê também que é mais comum em homens. Ah, é? 3 vezes mais homens morrem por suicídio. Ai, meu Deus. Do que mulheres. Sabia não? 3 vezes mais. Então, aí entra também, é uma questão até cultural, machista, porque os homens, eles demoram para buscar ajuda. Né? Eu ia te perguntar se é porque eles têm mais dificuldade de se abrir, de falar das suas emoções, de homem não chora, homem tem que ser forte, homem não reclama. Isso não é nada, isso é frescura. Isso é mimimi, né? Então, as estatísticas mostram que realmente essa cultura de não buscar ajuda, de ser o fortão, de ser o machão, acaba influenciando também. As mulheres até tentam mais suicídio, mas quem mais morre por suicídio é os homens, né? É mais fatal. É mais fatal. Quando eles... É mais fatal. Se colocam à disposição, realmente acontece. Acontece. Jovens também é fator de risco, né? A gente vê também uso de substâncias, impulsividade, negligência. Então, jovens também entram ali no nosso olharzinho mais, né, atento. Mas se a gente for pensar assim, uma forma didática, falando agora de termos profissionais, tá? Fatores de risco. Lembrando que todo fator de risco precisa ser avaliado e acompanhado, tá? Mesmo os leves, né? Mas fator leve, por exemplo, a pessoa tem pensamentos, né, sobre suicídio, mas ela não tem planos. Não tem planos, ela não pensa como fazer, quando fazer, ela só tem pensamentos. Pensamentos que vêm, que vão, fator risco leve. Risco médio, ela tem pensamentos, tem planos, mas ela não tem a pretensão de fazer. Tá? A gente já entra ali num risco médio. Risco alto, ela tem pensamentos, tem planos e já tem a intenção de fazer, de cometer, né? Comportamento suicida. E o risco grave, ela já tentou, que daí já é emergência, né? Daí já entra com outro tipo de tratamento. Quando a pessoa traz, a fala, eu não aguento mais, eu quero morrer... E isso começa a se tornar um pouco repetitivo. A gente tem que ligar um alerta? Tem que ficar atento, tentar
conversar, porque assim, eu escuto muito quem fala não faz. Exato. A gente ouve isso muito no senso comum. Muito. E isso entra no tema dos mitos, por isso que é importante, né? Que nem esse teu papel hoje que você está fazendo de trazer esse tema tão importante, a mídia, né? Falar sobre isso. Uhum. Porque isso entra no tema que a gente chama de mitos sobre o suicídio. Então, a gente ouve muito, ela quer chamar atenção, ela sempre fala, nunca se mata. Quem quer não avisa, né? Quem quer, vai lá e se mata. Se quisesse mesmo, já tinha feito. Uhum. Então, assim, isso é um mito, porque a gente não pode negligenciar. Não pode. Se a pessoa está dando sinais, se a pessoa está falando... E, às vezes, ela nem fala suicídio. Às vezes, ela fala assim, Paty, queria dormir e não acordar mais. Sabe? Queria fugir, queria sumir... Nada tem mais sentido. Às vezes vem velado, né? Uhum. Temos que dar atenção. Sentar, conversar, acolher. Não dá para negligenciar e falar, ela fala e não faz. Não é esse o caminho. O caminho realmente é ficar sempre atento. Uhum. E você, né, na sua área, tem suicídio com idosos? Sim. Vocês presenciam? Sim. A grande parte é nos jovens, mas idosos também entra ali na curva do risco também. Por conta da solidão, né? Muitos idosos se queixam muito de solidão, de desesperança, angústia. Então, acontece sim. Acontece. Uma vez um podcast que nós fizemos com um físio, e a área dele realmente é o idoso, e aí ele falou que tem que tomar cuidado quando caiu, né? Ou alguns acidentes que parecem que aconteceu normalmente, tem que estar atento, e por isso é tão importante o idoso ser acompanhado. Exatamente. Acontece sim. Jovens e idosos os jovens são mais, mas os idosos também entram no grupo de risco. Eu tenho uma adolescente, né? 17 anos. Já passou a fase assim mais difícil para a mãe, principalmente quem não é da área da psicologia. Eu acho que a gente fica mais perdida ainda como mãe, né? Mas como estar identificando? Porque o adolescente, ele tem uma fase ali que ele quer ficar mais no quarto, quer ficar mais sozinho, não quer muita conversa, né? E aquela coisa, eu vou fugir, eu vou sumir. Eu não escutei isso da minha, mas acaba sendo um pouco comum ali entre eles, né? Como que eu, como mãe, como que eu ligo um alerta? Que eu fico atenta? Bom, o adolescente, até ali os jovens, enfim, de uma forma geral, né? Mas a gente tem que notar mudanças bruscas de padrões de comportamentos. Entende? Ele adorava jogar bola. De repente, ele não quer mais ir jogar bola, né? Ele adorava sair com aquele grupo de amigos. Não quer mais, né? Então, não é só um se fechar normal de adolescente que quer ficar ouvindo música, que quer ficar jogando, que quer ficar mais naquele ambiente dele que para ele é seguro. Existe uma mudança realmente de comportamento, sabe? É o que eu falo, é uma desesperança instalada. É uma falta de ânimo. Outra coisa também que a gente pode avaliar, o descuido com a aparência física ou higiene. Não o normal de adolescente, tá? Porque os adolescentes, se não estiverem apaixonados, eles são mais descuidados. Verdade. Só se eles se apaixonam que o perfume começa a passar pela casa, né? Mas um descuido mesmo, sabe? Um descuido de realmente não faz mais sentido. Não quer ir mais para a escola. Desempenho é uma coisa que a gente pode medir tanto no trabalho quanto na escola. Cair bastante, realmente o desempenho. Então, todas essas coisas são sinais. E tem que estar, sim, chamando para conversar, aconselhando, oferecendo ajuda, né? Porque pode ser uma fase, mas pode não ser. Então, ele tem que ter a abertura para falar. Por isso que a gente tem que desmistificar. Porque a gente fala em suicídio, a gente não sabe lidar muito bem com o sofrimento, né? Nós, seres humanos, a gente tem dificuldade. E é dificuldade de aceitar que o outro está em sofrimento. E aí a gente, às vezes, não quer nem falar, porque tem medo, porque fica inseguro, porque, né, fica com receio. E tem que conversar, né? Tem que trazer as informações, tem que acolher. Um dos pontos importantes do suicídio, que já entrando, a gente vai aqui e vai ali, né, no tema, tá? Mas já entrando, assim, num tema de prevenção, é a escuta, né? A escuta ativa e empática, que é justamente o que o CVV faz, que é o número 188,
até legal, né, de divulgar para quem não sim. conhece. Para as pessoas que estão em crise, eles entram em contato com o CVV, justamente porque lá eles fazem esse trabalho muito bem feito de escuta ativa, escuta empática, que é o quê? Sem julgamento. Sabe? Não é aquilo, mas você está sofrendo por isso? Mas isso é tão pequeno, né? A gente julga muito. Mas às vezes o que é pequeno para você, para mim é gigante. Então, ter esse momento já, tanto adolescente, com todas as pessoas, né? A gente treinar a nossa escuta ativa. A minha escuta ativa, ela não é para eu me colocar e dar a solução. Ela é para eu entender o estado mental do outro. Simples assim. Eu não preciso dar a solução. A gente acaba sendo muito tardio em ouvir e muito apressado ao falar. E aí as pessoas não se abrem, né? E aí a gente fecha os canais de ajuda. Porque a gente precisa ter esse vínculo para que ela confie e não seja julgada para falar o que ela está pensando. O CVV, eu conheci ele num curso, eu não lembro qual era o tema do curso que eu estive fazendo. E lá tinha uma psicóloga. E aí ela estava divulgando o CVV e ela falou um pouquinho o que era, né? Que é um grupo de profissionais que estão à disposição via telefone. Isso. Você não tem contato nenhum. Acho que a pessoa não precisa nem se identificar, não precisa falar endereço, nada, né? Liga e fala a dor. Liga e fala o que está sentindo no momento. E aí esses profissionais que estão do outro lado da linha vai estar ali auxiliando e ajudando, né? E realmente fazendo essa escuta que você disse. Porque eu acredito que a gente peca muito, né? Eu, por exemplo, acredito que se alguém vir falar comigo, desabafar, é natural. Você é forte. Tira isso da sua cabeça. Não, você não vai fazer isso. É mentira. É natural. E nem sempre essa frase é bem-vinda para quem está passando por isso, né? Perfeito. Isso é natural. A gente aprende isso desde pequenininho. Você pode ver que às vezes eu fico olhando assim, a gente reparando, né? Como isso é cultural. Sim. Às vezes uma criança cai, a hora que ela levanta chorando, a mãe já fala, não foi nada, olha o avião. A gente não quer que o outro sofra, né? A gente, desde pequena, a gente é treinado para quê? Distraia, não, você é forte, não foi nada. E, na verdade, é importante a gente ter contato com o sofrimento e falar, não, foi sim, tá doendo, tá doendo, e tudo bem que tá doendo, né? Então, e a gente tem essa postura, não só você, a maioria das pessoas. Até eu mesma, às vezes, com todas as técnicas, com todos os estudos, às vezes eu me pego falando, não, vai passar. Eu falo, opa, calma, se policia. Não é o meu papel dar a solução, assim, né? E, principalmente no tema suicídio, isso é muito importante. A gente não julgar e não querer dar a solução. É acolher, acolhimento. Olha, eu tô aqui, se você precisa de ajuda. O que fortalece? O que é um fator muito forte de prevenção no suicídio? Vínculo. Então, se a pessoa ela tem vínculo, com bons vínculos, bons pilares ali de afeto, é mais fácil ela passar pela crise, por esse processo. Porque ela tem para quem ligar, ela tem para quem correr. As pessoas que têm menos vínculos, elas tendem a se isolar mais. E ela se isolando mais, o humor deprime mais. E aí vai toda aquela cascata, né, disfuncional que pode levar, na verdade, né, a um comportamento drástico desse, entende? Então, o vínculo é muito importante. E eu só crio vínculo quando eu deixo a pessoa ser quem ela é, né? Quando eu escuto, quando eu falo, olha, eu não sei, eu não posso falar que eu entendo o que você está passando, porque eu não estou passando por isso, mas eu estou aqui com você, né? Se você precisar, me liga, vamos conversar. E aí também, claro, indicar tratamento, né? Com os profissionais, indicar tratamento psicológico, indicar tratamento com psiquiatra, tudo isso ajuda na prevenção do suicídio. Eu vejo que tem uma dúvida muito grande, quando procurar o psiquiatra ou o psicólogo, né? O psiquiatra não adianta, é crença, a gente fala é coisa de doido. Pois é. É crença. Que triste, né? Aí você vai cuidar do coração, você cuida do pulmão, você cuida do joelho, você cuida de tantas coisas do corpo, né? E a gente não cuida do cérebro, porque a gente acha que é coisa de louco. Né? São mais os mitos, mais o preconceito, e isso é muito triste, porque veja, olha a força que tem um cérebro. É óbvio que precisa de cuidado, é óbvio. Então, na verdade, a gente tem que falar sobre isso mesmo, que quem busca ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, não é só quem está em sofrimento.
É quem está num grau de inteligência e autoconhecimento profundo, porque a pessoa quer melhorar, ela quer evoluir, né? Ela quer cuidar, ela quer por ela, pelos outros. Então, é importante falar que quem vai no psiquiatra não é louco. Na verdade, está bem são, porque quer ajuda. Quem dera todos pudessem e fossem, né, buscar ajuda para entender as cognições, entender as emoções. Seria uma sociedade muito melhor. Estava aqui nos bastidores, né? Quem acompanha o nosso podcast desde o início sabe que a bancada é sempre composta comigo e com o meu marido, o André. E hoje ele não pôde estar presente. E eu acho importante eu compartilhar uma intimidade da nossa vida. Ele está num momento de luto. Nós fez agora essa semana 15 dias a minha sogra. E ela ficou 40 dias no hospital. Dentro desses 40 dias, ficou 4 em casa, retornou para o hospital. A causa da morte foi insuficiência cardíaca, 73 anos. Mas ele já, agora em novembro, faz 6 anos que eles perderam o pai. E agora foi o falecimento da mãe, né? Então, assim, como eu e toda a família, né? E quem está também passando por esse momento de luto que você comentou no início, como que a gente pode estar ajudando, auxiliando, estar atento aos sinais com quem está passando por um momento de luto, né? Quem está passando por um sofrimento. Porque, assim, sofre, chora, pego chorando, pego sofrendo, entendeu? E eu falo pra ele, eu não tenho noção da sua dor. Não tem como ter noção de uma dor dessa. É verdade. Eu falo, olha, eu tô aqui do seu lado, mas não tem como eu ter uma ideia. Dói porque é sogra, dói, mas pra eles isso deve multiplicar muito essa dor. Claro. Muito, muito. Então, assim, como que a gente pode estar trazendo essa ajuda e já trazendo também, porque a vida dessas pessoas não param. A vida do meu marido não parou, e como a vida de quem está passando por isso, acho que, se eu não me engano, dentro da lei é 2 ou 3 dias de luto e acabou, a vida não para. Quando a gente leva isso para dentro do mercado de trabalho, né? Eu trabalho com ele, eu estou ao lado dele, mas se eu não tivesse, como os amigos iriam identificar? Porque a gente convive muito mais tempo com quem trabalha conosco do que com os nossos da nossa casa, né? Então, assim, como que eu ajudo, como que eu identifico um sofrimento, não só do luto, mas aí de riscos? Como que eu me comporto? Bom, vou separar aqui, então. O luto, ele é uma dor, vamos pensar assim, né? Numa mãe, num pai, num filho, nesses pilares ali, né? Ele é uma dor irreparável. Então, não adianta a gente querer passar a mão e falar que a pessoa vai superar. Ela não vai superar, né? Ela vai aceitar e ressignificar. Porque foi muito importante a pessoa. É um pecado você exigir que uma pessoa supere um luto de alguém que ela amou muito, né? Que foi fundamental na vida dela, que faz parte da essência dela. Então, a gente precisa entender que vai sofrer. Vai ter dias que vai ser difícil, vai ter dias que vai dar muita saudade, que vai ter dias que não vai querer levantar da cama, dependendo, né, da pessoa. E o que a gente pode fazer para ajudar? Acolher. Acolher, e entrar com ela nesse processo de aceitação no tempo dela, né? Tem gente que já chega do velório, tira tudo, doa, limpa a casa. Tem gente que não, tem gente que guarda tudo por anos. Tem gente... Cada um vai reagir de um jeito, né? Não vai ter assim uma forma. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Cada um tem o seu processo de elaboração mesmo do luto. Então, nós que estamos do lado, nós também sofremos pela pessoa, sofremos pelo... né? Enfim, é difícil, é difícil. Mas a gente tem que entender que é um processo que é necessário. É necessário. Até o tempo dessa saudade, dessa angústia virar honra, né? Virar uma coisa que vai estar mais adormecida. Vai parar de sentir saudade? Não, não vai. Não vai. Mas ele vai conseguir ressignificar. O que a gente precisa ficar atento? Lógico, ali os primeiros meses vão ser meses mais difíceis, vão ter recaídas, vão ter angústias, isolamento, uma série de coisas. Mas quando o tempo passa muito tempo e a pessoa ainda apresenta bastante sinais e sintomas, aí é importante, às vezes, indicar uma ajuda, né, psicológica, para que ela possa trabalhar o quê? A aceitação, uma nova autonomia, um novo olhar, uma ressignificação daquela dor. Mas veja, não é que ela vai superar a dor. Ela vai... Talvez daquela dor vai sair tantas coisas lindas até, né? A gente vê pessoas que abrem ONGs depois da morte de um filho por determinado tema, né? Frutifica.
Mas não quer dizer que a pessoa parou de sofrer, né? Sim. Só que o sofrimento ele vai mudando de lugar. Ele vai se aconchegando. Ele vai virando uma maturidade, uma sabedoria, um amor com menos apego. Mas o amor continua lá, a saudade vai continuar lá. Né? Então, é só, mais uma vez, prestar atenção nos comportamentos. Vão ter comportamentos que são esperados para o luto. E vão ter comportamentos que depois de um tempo a gente já pode falar, olha, você não quer buscar ajuda, conversar com alguém, né? Aí cada caso tem que ir avaliando. E essa pessoa que tem resistência, não, eu não preciso. O que você me traria de dica? É diferente conversar, né? No caso, o André vir e conversar comigo, com certeza é totalmente diferente dele sentar na frente de uma profissional, homem ou mulher, e tá desabafando e tá conversando, né? Como que é isso no dia a dia da sua profissão? Paty, não tem como forçar, né, as pessoas a buscarem ajuda. Não tem como você forçar esse processo. Você pode conversar, acolher, orientar, dar um livro, indicar um profissional, mas é um processo dela e a gente precisa também respeitar, né, que é um processo dela. Isso eu tô falando para luto, tá, gente? Tá. Porque o caso de suicídio, se a gente está no risco grave ali, o que acontece? Lembra que eu te falei que o suicídio tem influência de transtornos? Sim. Como depressão, bipolaridade, etc e tal? Se a pessoa... Olha só que forte isso. As pesquisas mostram que 97%, aproximadamente 97% das pessoas que cometeram suicídio estavam e apresentavam transtornos psiquiátricos. Então, se ela está no risco grave, 97%, quase a totalidade, o que eu entendo? Se ela apresenta um transtorno psiquiátrico, ela não tem condição cognitiva para tomar as decisões. Então, a tomada dela de decisão está prejudicada. Sim. Entende? Está prejudicada. É como se ela estivesse vendo o mundo com um filtro, que não é um filtro real, ok? Então, nesses casos, eu tenho que intervir para ajudar. Legal. Às vezes, necessária até uma internação, alguma coisa assim, porque ela não está na sua capacidade normal de cognição, de escolha, ok? Mas aí, voltando para o luto, e o que a família, né, é também, né, tem que, na hora, pensar é que uma ação dessa evita... pode prevenir, pode prevenir. Né? Às vezes fica ali inseguro, eu vou fazer isso, não, mas aí depois, como que essa pessoa vai ficar comigo, ou vai ficar chateada, porque... Não, pode realmente chegar e prevenir, né? Pode prevenir. Então, né, só porque a gente entrou no assunto do luto Sim. ali e tal, mas assim, só para separar bem, porque senão às vezes as pessoas acham que, então a pessoa tá falando de suicídio, eu não vou forçar, tal. Depende do caso, depende do risco, tá? Só para ficar mais assim, explicadinho. Sim. E voltando à tua pergunta, né, continuando, respondendo a tua pergunta sobre o trabalho, até eu tinha comentado com você, né, esse tema é um tema que tem um leque, né? Dá pra gente abordar de formas diversas. E é muito importante a gente ver muito poucos profissionais falando disso, né? De como prevenir no trabalho. Sim. A gente fala de muito prevenção, tá. Mas e o trabalho? Que realmente, que nem você falou, a pessoa fica mais tempo no trabalho, às vezes, do que na própria casa. Então, é um tema que é muito relevante a gente falar sobre isso. Essa prevenção, ela é uma obrigação social, saúde pública e social, né? Então, as empresas, escolas... ONGs, tem que trazer, mídia, né? Enfim, é importante que traga esse tema. Então, a forma de prevenir, por exemplo, no trabalho, é exatamente tirando o tabu e falando sobre o assunto. Trazendo profissionais para palestras, né? Informativos, e-mails informativos. Só ver palestra de segurança do trabalho, né? Pois é, e a saúde? Porque é saúde e segurança, né? Então, a galera da saúde e segurança também tem que estar envolvida nessa bandeira. Porque a verdade, Paty, ela nos liberta. Quanto mais informação eu tenho, mais forte eu fico para poder tomar decisões que vão me fazer bem. Quanto menos informação eu tenho, mais eu me fecho. E às vezes eu fico lutando sozinho e aí eu acabo piorando os meus sintomas, vamos dizer assim, né? Então, no trabalho é muito importante que as empresas aproveitem, por exemplo, o Setembro Amarelo e façam essas ações. Mas é claro que é para fazer o ano inteiro. Mas vamos falar de bandeiras, né? Aproveitando a campanha. Sim, sim. Outra coisa também que é legal no trabalho de se fazer para prevenir é fazer proporcionar atividades para os funcionários em grupos. Dinâmicas, gincana, dança, esporte.
Porque lembra que eu te falei que o vínculo, ele é um fator protetivo? Então, quanto mais vínculo, mais eu tenho aonde recorrer. Então, é importante que a gente também coloque esse ambiente no trabalho, quando possível, para que se criem novos vínculos, né? Outra coisa importante também, treinar seus líderes, para que eles saibam abordar o assunto. Porque, às vezes, não vai chegar no RH direto. Primeiro chega no líder, né? No gerente, num diretor. Então, treinar os seus líderes para identificar os sinais que a pessoa pode estar dando ali na empresa, como, por exemplo, faltas, desempenho muito baixo, isolamento, descuido pessoal, frases, não aguento mais, frases, nossa, eu já deixei tudo certo, já fiz o seguro, se eu sumir, minha família está amparada. Opa, fica atento a essa frase, né? Porque daí o líder tendo esse primeiro contato, o que a gente já treina eles? Primeiro acolhe, sem julgamento, encaminha para o RH. Se o RH tiver uma psicóloga, que é o desejável, né? Mas não é todas as empresas que tem. A psicóloga já entra e já faz o atendimento ali e já encaminha. Agora, se não tem, que o gerente de RH também esteja preparado para acolher e indicar os tratamentos, né? Porque hoje tem, na rede pública de saúde, tem bastante coisa. Tem CAPS, nos UPAs tem psiquiatra. Então, assim, indicar profissionais para que essas pessoas possam dar continuidade e iniciar a continuidade na ajuda e iniciar um tratamento. Né? Fazer também, por exemplo, lá na empresa a gente sempre faz, né, todo ano, mindfulness, que é uma meditação guiada de atenção plena, porque diminui o nível de estresse, diminui a ansiedade, aumenta o autoconhecimento. Então, são experiências que para os funcionários podem fazer a diferença, porque daí eles têm espaço para falar. Sabe? Quando eu aplico lá, por exemplo, todo final de curso tem... posso falar com você depois? Posso falar com você depois? Porque mobiliza, tal. E aí eles sentem a necessidade de melhorar o autoconhecimento, de evoluir, eles te procuram. E aí já é um canal. Né? Para diversos temas e também, claro, para o tema suicídio. Para estar ali apoiando e estar junto, né? Até principalmente, assim, as pequenas empresas, é mais difícil você ter esse olhar, né? Empresas, no nosso caso lá, uma pequena empresa voltada para o comércio. Então, assim, você acaba tendo essa dificuldade, mas... É muito corrido, né? O dia a dia é muito corrido e a gente acaba se dispersando. Por isso que é bom levar sempre não, mas às vezes um profissional para falar, né, da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, porque daí ele treina os teus líderes. E aí você pode ficar um pouco mais tranquila, porque não tem como você olhar a empresa inteira. Mesmo ela sendo pequena, não vai dar para você ir de funcionário para funcionário. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não dá, né? Na correria do dia a dia. Não adianta a gente falar teoria, prática, a gente sabe que tem ali uma nuance, né? Sim. Mas se você tiver bons pilares que estão ligados no assunto, eles percebendo alguma coisa, eles já entram em contato. E aí a gente já entra com o processo de ouvir sem julgamento, né? Acolher e indicar tratamento. E até porque essas pessoas que estão sofrendo, passando por isso, elas não vão sair falando para todo mundo, né? Pois é. Não é porque você encostou do lado, perguntou. Tem o padrão da resposta, tá ótimo. Esse padrão de resposta a gente aprende, né? De pequenininha. Às vezes a gente ensina assim, tá tudo bem. Você olha para a criança e faz assim, né? Ó, tá lógico. Tudo bem. Não vai sair contando para todo mundo o que tá acontecendo dentro de casa, né? Exato. Já começa lá na infância, já educando dessa forma. Mas realmente é extremamente importante. Uma coisa assim que me chama muita atenção, e eu já, né, parei várias vezes assim, meu Deus, será que está acontecendo ao meu redor porque eu sou tia? Então, tudo da mesma fase de idades, né? Nas famílias lá, primeiro nasceu a primeira leva, daí deu um espacinho e nasceu a segunda. E aí eu já parei assim para ficar, será que eu não estou conseguindo identificar? Será que tá tranquilo? Porque eu acho muito doído ficar sabendo que um adolescente chegou a esse extremo. É muito triste. Eu acho muito triste. É muito triste, né? A gente vê que... A morte por suicídio, ela é antinatural, né? Se a gente for pensar, você tirar a sua própria vida. Então, é triste, é agressivo. E para as famílias, né, é um cuidado. Até eu estou esperando vir a campanha do... Porque todo ano a campanha
Setembro Amarelo vem com slogan, né? Uhum. E eu acho que é interessante, a gente fica esperando vir o slogan para cuidar das famílias enlutadas, né? Que alguém da família cometeu suicídio, porque essas famílias ficam destruídas, né? E é importante mostrar isso também, porque isso também previne o suicídio, né? E realmente é agressivo, é muito difícil. E o papel nosso com o jovem, com o adolescente, Paty, é isso. Primeira coisa, olhar para ele. Às vezes, é simples, né? Olhar para ele, mas às vezes a gente não olha. Chega em casa, já vai pro celular, vai ver um filme, vai comer, fala rápido com o teu filho adolescente, você nem sabe. Você está num quarto, às vezes ele está no quarto do lado pensando em suicídio e você não sabe. Uhum. Porque a gente não olha mais para a família, né? Uhum. Então, estar com eles, fazer programação com eles, tirar esse rótulo, mas adolescente, tal, é rebelde. Não, não é. Não precisa ser. Uhum. Lógico que ele vai ter ali os hormônios, as mudanças de humor, Sim. mas você pode estar perto, né? Então, conversar, trazer o tema para eles, falar sobre. As escolas têm um papel fundamental nisso. Falar sobre isso nas escolas, né? Trazendo informação que pode buscar ajuda. Então, são pequenas ações que, quando elas vão se juntando, elas vão tomando uma força, né? E que ajudam muito na prevenção. Uhum. As pessoas precisam poder falar sobre isso, sem ter tanta vergonha, sem achar que vai ser louco, sem achar que vai ser ridicularizado, né? Aumentar os vínculos, mais uma vez. As últimas pesquisas sobre felicidade e bem-estar, elas relatam que o que faz uma pessoa, no final da vida, olhar para trás e achar que teve uma vida plena, satisfeita. Uhum. Não foi o dinheiro que ganhou, não foi o cargo que conseguiu, mas foi os vínculos que construiu ao longo da vida. Uhum. Então, o que a gente entende sobre isso? Que o vínculo está ligado à saúde mental. Então, ajudar esse adolescente a criar vínculo. Mas ele não tem amigo. Não tem amigo? Vamos colocar ele no grupo tal, vamos fazer um curso tal, na academia. Para quê? Para ver se ele consegue socializar. Porque isso também é um fator protetivo. Uhum. Né? Então, e conversar. Conversar, às vezes a pessoa não quer falar. Olha, respeito que você não queira falar, mas eu estou aqui. Você tem meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem a qualquer hora. E a gente conversa. Porque às vezes naquele momento ela não quer mesmo, né? Conversar. Sim. E tudo bem, mas estar disponível. E você não precisa ficar com medo de conversar, porque não é o nosso papel dar as respostas. Uhum. Nós não vamos dar a cura, nós vamos acolher. Olha, você está se sentindo assim, você está passando por isso, fala um pouquinho mais, tentar sem colocar ali muita expectativa em querer ajudar. Você já vai estar ajudando fazendo a escuta ativa. Uhum. Sabe? E aí depois, claro, a gente encaminha, né, para profissionais, dependendo do tema, dependendo do que a pessoa tá sentindo. Uhum. E muitas vezes é um trabalho em conjunto, né? Psiquiatra com psicólogo. Super em conjunto. Porque psiquiatra deu a medicação e tudo mais, viu que não tá tendo ali o efeito, faz a terapia. A medicação, ela é uma bênção, né? Ela equilibra, ela é ótima. Mas a pessoa precisa continuar no processo ali de autoconhecimento para que ela possa lidar com os pensamentos e com as emoções também. Então, é um trabalho realmente em conjunto. Uhum. Né? E até, é importante a gente falar nisso num trabalho assim em conjunto, porque sabe o que acontece? Às vezes as pessoas vão lá na rede pública ou na rede privada, enfim, vão procurar um médico. Sim. Só que elas tratam tal coisa. E o médico, às vezes, não encaminha para um médico psiquiatra. Entende? Então, é muito importante que a saúde, de uma forma geral, esteja toda integrada. Porque, às vezes, ela vai ali por falta de ar, mas a gente talvez não seja só isso. Talvez tenha ali não só uma crise de ansiedade, talvez tenha outras coisas. Então, é importante já encaminhar para o psiquiatra. Sim. Né? Então, a rede de saúde tem que estar muito interligada na prevenção do suicídio. Porque, às vezes, ela vai no endócrino, às vezes, ela vai num cardio. E se eles perceberem alguns sinais, algumas falas, já pode encaminhar para ter o tratamento adequado para essa queixa. Uhum. Você falou a questão de falta de ar. Minha tia passou pela neuro e aí começou a troca de medicamentos, só que daí ela começou a entrar numa crise, justamente assim, falta de ar, crise do pânico. E aí, junto com a neuro, teve que ter o acompanhamento com a psiquiatra. Olha só. Para conseguir tranquilizar, porque não conseguia. Só com a neuro a gente não estava conseguindo. E nós observamos, ela mora sozinha, né? Nós observamos que ela realmente começou a entrar num estado de sofrimento, né? Porque aparece do nada.
Acontece 10 horas da manhã, aquele sol brilhando, tudo muito bem acontecendo tudo bem. dentro e fora de casa. E realmente a pessoa entra naquele estado ali. Exatamente. Então, o sistema de saúde tem que estar muito interligado. Às vezes você vai encaminhar para o cardio, às vezes você vai encaminhar para o neuro, às vezes o neuro vai encaminhar para... E tá tudo bem, porque, na verdade, nós somos complexos. Né? O ser humano é complexo. A gente tem a parte biológica, a parte genética, a parte emocional. Então, assim, é um monte de fatores. Então, é muito legal quando a gente vê profissionais que trabalham dessa maneira. É muito mais rico o trabalho. E a chance da melhora efetiva é muito maior. Né? Porque você está olhando vários ângulos. Então, isso também é muito importante. Importante também quem vai no médico, né? Se a pessoa estiver sozinha ou acompanhada, é realmente falar tudo, né? Porque chega lá e fala assim, não, isso não tem nada a ver com a área dele, eu não vou falar, eu não vou encher a cabeça dele com isso, porque isso não tem nada a ver com a área dele. Precisa, né? Precisa falar. Isso é muito importante, porque a gente vê, principalmente às vezes você falando dos idosos, às vezes eles chegam na coisa, mas tá tudo bem, é a minha filha que acha que eu tô ruim. E na verdade não está, às vezes tá até com um episódio depressivo, às vezes tá com outro, e não fala. Então tem que falar. Quanto mais a gente relata, mais informações a gente tem sobre o caso e mais assertivo é o direcionamento do tratamento. Né? Então, assim, tem que falar. Tem que desabafar. Vamos ressaltar novamente o CVV, a pessoa 188. 188. 188. É para prevenção de suicídio, mas qualquer outro tipo de crise e angústia. CVV atende, eles escutam todas as pessoas. Então, tá com muita angústia, tá com crise, tá com pensamento suicida, liga no CVV, lá tem a escuta, lá eles já têm os números de todas as regiões para encaminhar. Né? Que legal. É muito legal. Eles têm os CAPs, ele vai falar qual que é a tua região. Minha região, Maringá, Paraná, nanana. Eles já encaminham também. Que bacana. Então, é um trabalho muito rico, é um trabalho muito bem feito e disponível, né? Gratuito. Então, assim, importante divulgar 188. Não adianta falar que não tem dinheiro. Eu não tô indo ou eu não vou, não, porque agora, nesse momento, eu não posso gastar, não posso estar... Que não é um gasto, é um investimento, né? Mas eu não posso estar fazendo isso no momento, tem para... E vários lugares têm atendimento gratuito, né? A gente vê faculdades, igrejas, outros tipos de organizações que têm profissionais disponíveis gratuitos, né? Então, é de tentar, por isso que eu falo, tem que se informar, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Então, tem que se informar, tem que ir, tentar. Não deu certo com um, tenta outro, porque também tem a questão da confiança, do vínculo, de eu gostar também do profissional, né? Isso é em todas as áreas. Sim. Mas o importante é isso, instalar a esperança, né? Tem tratamento, busca ajuda, você não está sozinho. Voltar a colocar nos olhos dessa pessoa a esperança. E no tempo dela, sem pressa, sem pressão. Sem pressão, mas com muita informação para que motive aí rápido. Quanto mais cedo você busca ajuda, melhor, né? Isso é fato, para tudo, né? Para tua área, para minha, para tudo. Quanto mais rápido. Então, por isso que ela precisa ter informação de que quanto mais rápido ela for, menos sofrimento ela terá. É uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, né? Começa aquela dor no joelho, começa aquela dor no braço, aquela dor na coluna, eu me acostumo. Começou aquela vozinha aqui, né? Aquele sentimento, aquela amargura, aquele não quero mais ver o sol do dia, eu não quero mais saber se é dia ou se é noite. É hora de não se acostumar com isso, né? É hora de realmente buscar ajuda. Se ouvir, né? Se perceber e buscar ajuda. Quanto mais cedo, mais chance do tratamento ser, assim, bem efetivo. Legal. Nós estamos indo para o nosso fim de podcast. Deixamos de trazer alguma dica, alguma informação, de falar algo importante? Eu adorei o podcast. Que bom. Não, eu acredito que a gente abordou, né, de uma forma geral, claro, mas os pontos mais importantes, principalmente da prevenção, né, a escuta, o vínculo, encaminhar para tratamento e estar presente, né? Estar presente na vida das pessoas. Quando a gente conversa com alguém que nos ouve de verdade, a gente sente. A pessoa não precisa nem falar muito, você sabe que ela está ali, né? O olhar, a compaixão. Então, tentar estar de verdade na vida das pessoas. Eu acho que isso é importante também para a prevenção. Que bom. Fico feliz de você ter aceito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada a todos que ficaram conosco, né, nesse podcast. Compartilhe, mande para as pessoas que você ama. Pode estar salvando uma vida. Obrigada. Obrigada.